Saudações, alunos dos colégios cívicos militares do estado do Paraná. Estamos começando mais uma aula de cidadania e civismo, aula essa em que nós damos continuidade ao tema da oratória e da retórica. Sempre esclarecendo aqui que é muito importante para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento do saber, para o desenvolvimento profissional, você ter uma boa comunicação. Já teve um grande apresentador brasileiro, o Chacrinha, que ele dizia que quem não se comunica se trumbica. Então é importante a gente entender os mecanismos de comunicação que tem, a fim de conseguirmos ter o diálogo e garantir aí uma boa convivência social. O objetivo da nossa aula de hoje é entender o que é comunicação intrapessoal e comunicação interpessoal. Então isso aqui é muito importante para a gente ter isso em mente, para entender aí e melhorar a nossa habilidade de comunicação. A comunicação intrapessoal, basicamente, é a comunicação que uma pessoa tem consigo mesma. Sou eu falando para mim. É o diálogo interior, onde debatemos as nossas dúvidas, a perplexidade, dilemas, orientações e escolhas. Exatamente isso. A comunicação intrapessoal é um trabalho muito importante de reflexão, em que eu discuto a mim mesmo, as decisões que eu tomei, se eu acho que foram certas ou não, como eu estou fisicamente, as coisas que eu deveria fazer, o que eu estou fazendo errado na minha rotina. É muito importante a gente ter essa comunicação com nós mesmos, termos essa franqueza, a fim de nos aprimorarmos, a fim de identificarmos erros que nós estamos cometendo. Isso a gente pode fazer como um diálogo para nós mesmos. Será que eu estou bem? Será que eu estou trabalhando bem? A gente se perguntar e a gente se responder. Então isso é uma importante comunicação intrapessoal. Às vezes uma pessoa vai dizer, pô, mas você está falando sozinho? Você está louco? Não tem nenhum problema em falar sozinho. E muitas pessoas falam sozinho o tempo todo, mas não chegam a verbalizar, a abrir a boca, mas estão aqui se comunicando sozinho. Não há nenhum problema em conversar consigo mesmo. Já a comunicação interpessoal é a troca de informações entre duas ou mais pessoas, seja por sinais verbais e não verbais. Então veja, quando você tem uma comunicação interpessoal, você obrigatoriamente tem no mínimo duas pessoas se comunicando. E essa comunicação, ela pode ser falada, ela pode ser escrita e ela também pode ser através dos sinais. E aqui eu não estou falando de Libras, a linguagem internacional dos sinais. Eu estou falando que a postura do seu corpo, a maneira que você gesticula, a maneira que você fala, tá? E as caretas que você faz numa discussão podem ajudar na clareza da comunicação, a gente identificar melhor o que o outro está querendo se comunicar. Então, a comunicação interpessoal é bastante utilizada. São os comportamentos utilizados para transmitir uma mensagem, desde fala, de gestos, expressões, etc. O que pode acontecer por meio de diferentes canais. Pessoalmente, mensagens. Uma pessoa que grava um vídeo no YouTube para comunicar alguma coisa, está fazendo uma comunicação interpessoal. As duas pessoas podem não estar ali presentes naquele exato momento ao mesmo tempo. Mas ainda assim, o objetivo dela, ao gravar esse vídeo, é informar alguma coisa, passar alguma informação para que uma pessoa a receba. Então, isso também caracteriza um processo de comunicação interpessoal. O que nos leva aí para a primeira atividade da aula de hoje, que eu pergunto, quais elementos em conjuntos caracterizam a comunicação interpessoal? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Sempre lembrando, é um exercício discursivo, então o texto teu, a redação que você escreveu de resposta, não vai estar necessariamente igual à minha, mas é importante que você enfatize certos argumentos para que o professor possa considerar essa alternativa como correta. E eu perguntei, quais elementos em conjuntos caracterizam a comunicação interpessoal? Bom, minha sugestão de resposta é essa. A comunicação interpessoal é caracterizada pelo conjunto da fala, gestos e expressões da pessoa que está discursando ou debatendo sobre um tema. Então, o próprio ato da gente gesticular, da gente tentar falar, ajuda também a gente transmitir para a pessoa que vai ouvir o nosso discurso, a nossa argumentação, como eu faço aqui com vocês, gesticulando aqui com as mãos aí por diante. Uma pessoa que fica só parada e falando não se torna um bom orador, tá? Então é necessário também essa dinâmica. Ter um bom domínio das habilidades interpessoais é fundamental, tanto para a vida profissional como para a pessoal. Afinal, elas permitem que você se comunique com clareza e assertividade, características importantes para se relacionar com outras pessoas. Exatamente. Você precisa de ter a clareza para se comunicar com as outras pessoas. Isso aí aumenta a sua possibilidade de sociabilização, aumenta a sua possibilidade de conhecer pessoas interessantes, pode aumentar na hora de você conseguir corrigir algum problema que tenha na sua empresa ou na sua escola, você saber se comunicar direito para poder informar devidamente a pessoa, tá, daquilo que está sendo necessário fazer. Se você não consegue se comunicar direito, isso causa bastante problemas no convívio social. E vamos lembrar que o ser humano, ele é um ser social por natureza. O ser humano, ele não sabe viver sozinho. Ele vive sempre em grupos, família, amigos, colegas de trabalho. O ser humano, por natureza, é social. O ser humano não é uma ilha. Tá? Então, o desenvolvimento de uma boa comunicação interpessoal é extremamente benéfico. As seguintes capacidades podem ser adquiridas com o aprimoramento dessa competência. Quais habilidades? Primeiro, a de construir relacionamentos sólidos e duradouros, relacionamentos profissionais, relacionamentos sociais, relacionamentos familiares sólidos e duradouros. É importante que uma família, por exemplo, tenha uma comunicação clara entre todos os seus membros. Assim, com certeza, ela vai ser uma família mais coesa e mais harmônica. Também é importante entender e aceitar os diferentes pontos de vista. Se eu não me comunico com as outras pessoas, por exemplo, eu não falo para as outras pessoas, as outras pessoas não vão saber minha opinião. Isso pode ser um problema ou não. Agora, se eu não ouço as outras pessoas, eu não vou saber a opinião das outras. E é capaz de eu nem saber que existem opiniões diferentes. Por isso a comunicação também é importante você falar e você ouvir, até para você identificar as opiniões diferentes das suas e poder aceitá-las também. Afinal de contas, o ser humano ele não é um só. Tá? Há vários pontos de vista. Então é importante para a gente exercer o nosso respeito e exercer a nossa tolerância, saber o ponto de vista do outro. Também expressar ideias complexas de maneira simples. Essa é uma habilidade que você vai desenvolvendo com o cotidiano, com o exercício da fala, que é você conseguir pegar o complexo e você conseguir descrevê-lo, explicá-lo de uma maneira mais simples, mais acessível. Eu diria isso aí que é grande parte do trabalho de um professor em sala de aula, é justamente tentar pegar um tema complexo e explicar de uma maneira mais simples e acessível, de acordo com a série e o ano da turma. E também, com o desenvolvimento da comunicação, você vai aprimorar o trabalhar bem em equipe. Tão importante aí para o projeto de aprendizado, quanto também para qualquer empresa no mercado de trabalho. O que nos leva, então, a mais uma atividade da aula de hoje, em que eu pergunto, cite 2 competências que podem ser desenvolvidas com a prática do diálogo. Vocês têm aí um tempinho para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Estava aqui justamente perguntando, cite 2 competências que podem ser desenvolvidas com a prática do diálogo. Eu listei anteriormente 4 competências, mas aqui eu trago 2, então. Construir relacionamentos sociais sólidos e duradouros. Aqui pode entender relacionamento familiar, relacionamento de vizinhança, relacionamento profissional ou relacionamento fraterno entre amigos. E também compreender e aceitar a existência de diferentes pontos de vista sobre um assunto. Como é que eu vou aceitar o seu ponto de vista sobre um assunto se você não conversa comigo, se você não comunica ele a mim? Então é muito importante isso, até para eu saber que existe um ponto de vista diferente, aprender a tolerá-lo e também ajudar a aprimorar o ponto de vista, quem sabe? E a comunicação intrapessoal? Vamos voltar a esse tema. A comunicação intrapessoal é o oposto, pois consiste na troca de informação consigo mesmo. É a popularmente conhecida voz interior. Basicamente, são os diálogos que você constrói por meio de pensamentos para, por exemplo, refletir sobre situações, decisões e emoções. Então, é aquele momento que você tem de reflexão, tá? É aquele momento que você vai pensando, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou muito preguiçoso? Será que eu deveria fazer tal curso? Ou será que eu deveria fazer faculdade? Será que eu deveria mandar um currículo e trabalhar? Esse pensamento aí é muito importante para organizar a gente, para organizar a nossa vida. É sempre importante a gente ter um tempo para refletirmos sobre nós mesmos. Tá? Na verdade, a comunicação intrapessoal pode ser exercida por diferentes canais, como a escrita e a gravação de áudio. É muito comum entre os jovens o ato de escrever um diário. Esse diário em que você escreve, querido diário, hoje aconteceu isso comigo, hoje aconteceu aquilo, tudo. Ele é um ato justamente de uma conversa intrapessoal. Aquela folha de papel do diário, ela não vai lhe responder, mas ela ajuda você, ao escrever o diário, a organizar o seu dia, a organizar seu pensamento, a você ver as suas lamúrias. Tá? Ajuda você a conhecer você mesmo. Há o caso de pessoas que fazem áudios diários. Ao invés delas escreverem, elas gravam os arquivos de áudio, justamente refletindo sobre o seu dia e discutindo sobre o seu dia. Aqui vale a pena sempre ressaltar uma velha máxima socrática, que é a ideia do conhece-te a ti mesmo. Justamente esse tipo de conversa ajuda você a conhecer você mesmo, conhecer suas limitações, suas alegrias, suas tristezas, tá? Mas o fato é que as reflexões se iniciam e se desenvolvem por meio dos pensamentos. Tá? O aperfeiçoamento desse tipo de comunicação está diretamente relacionado à inteligência emocional e às competências interpessoais e analíticas. Sim, é através dessa reflexão que eu tenho comigo mesmo que pode me levar, inclusive, a me comunicar interpessoalmente com outra pessoa para tentar resolver um problema, para tentar resolver uma dúvida de alguma coisa que surgiu aí na minha cabeça, na minha voz interior. Tá? Então, ela também vai ajudar na reflexão sobre os meus sentimentos. Isso, o domínio dos meus sentimentos, a gente chama de inteligência emocional. E também a identificar suas competências pessoais aí e também você analisar a si mesmo. Então é muito importante o exercício desse tipo de comunicação também. Tá? As reflexões internas são os recursos necessários para trabalhar o autoconhecimento e a autopercepção, práticas que contribuem positivamente com a capacidade de se expressar para outra pessoa. Então veja, novamente eu repito, é a máxima socrática, conhece-te a ti mesmo. Mas vamos então para o último exercício da aula de hoje, em que eu lhes pergunto, quais as diferenças entre comunicação interpessoal e comunicação intrapessoal? Vocês vão ter um tempinho aí para fazer e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês quais as diferenças entre a comunicação interpessoal e a comunicação intrapessoal. Minha sugestãozinha aqui de resposta para vocês. A comunicação interpessoal é fundamentada na troca de ideias entre várias pessoas, podendo ser realizada de modo verbal ou não verbal. Então, é como eu falei, é a troca de ideias entre duas ou mais pessoas. E ela se usa tanto da linguagem falada, como também da linguagem de sinais, linguagem de gestos. Quando uma pessoa passa na rua e faz assim para você, você entende o que ela está perguntando, né? Tudo bem? Tá? Ela não precisou fazer uma palavra, mas também com a maneira que a gente conduz o nosso corpo enquanto estamos nos comunicando. Expressões faciais, tristeza, felicidade, são importantes elementos da comunicação interpessoal. Né? E a comunicação intrapessoal, ela é baseada na reflexão interior, sendo realizada prioritariamente por meios não verbais. Então, a comunicação intrapessoal é aquela comunicação interior nossa, a voz da nossa mente, em que nós refletimos sobre nós mesmos. Tá? Muito importante ela para o desenvolvimento de reflexões e para levar também à busca de uma comunicação interpessoal, por exemplo, alguém que me esclareça uma dúvida que me surgiu aqui. Tá? Então, eu agradeço a todos por mais essa aula e até a próxima.